Mas papiar também na questão de violência, de assédio. É como uma outra questão que nós tipo, como é que não pode garantir segurança de profissionais de comunicação social. Porque quando fala de violência, de assédio, tanto homens também, quanto mulheres estão assediados também. E jornalistas, e mais mulheres que estão sofrendo assédio, uma violência que é generalizada. Como é que não pode fazer para garantir a segurança de nós jornalistas? Atualmente não tem nenhum projeto, Sinjotex tem um projeto junto com a Média Fundação, que tem criado um comitê nacional de segurança de jornalistas. Que comitê integra para não só Sinjotex, AMPROX, Ordem de Jornalistas, também está lá a ANP, está a PJ, está... Forças de Defesa e Segurança. Sim, Forças de Defesa e Segurança. Então, nós estamos trabalhando na maneira como a gente se pode garantir para trabalhar sim e dar segurança. É trabalhar em segurança. Então, essa questão, como é que não pode haver insegurança aí para tudo, gente. Não só para jornalistas, mas é caso ao não papel de jornalistas. Dirão o Ministério reforçar. Sim, o Ministério reforçar sobretudo também as linguagens que não nobile, linguagens pejorativas, estereotipadas, linguagens e preciso fazer uma desconstrução. Agora, olhando a questão de segurança, na perspectiva, se não tem a segurança, a ausência de segurança ou enfraquecer, usando linguagens, quer dizer, como não olhado na sociedade, pensa, talvez, e bom não ver questões, porque é uma questão mesmo estou ofender alguém logo. A boa que jornalista, no exercício, com todo zelo, com todo amor, por sentir assim estigmatizado logo e uma coisa mesmo feio na sociedade moderna, como este caminha tudo junto. Só acho que não consegue que a questão de segurança, para não apontar no presidente de Liga. O presidente de Liga se luta aí todo dia, todo dia. Bom, muito obrigado. Bom, de fato, a questão de segurança é um problema de nossa sociedade, é um problema exclusivo dos jornalistas, embora que os jornalistas ganhem outra dimensão. Pensa como hora que nós vivemos em contextos como a Guiné-Bissau e outros países onde que poderes, vamos falar poderes, poder político, poder securitário, forças de defesa e segurança, políticos em geral, quer aqueles que estão no poder ou aqueles que estão no poder, tem alguma insensibilidade em relação à liberdade de imprensa, em relação ao jornalismo independente, naturalmente que a segurança dos jornalistas está tendo problemas. A nós, na Guiné-Bissau, de facto, não teve ganhos, né, domínio de liberdade de imprensa, pelo menos até 2020, não pude falar Guiné-Bissau, e cá está naquelas listas de melhores na África, mas também cá está na piores. Portanto, no índice, na ranking de liberdade de imprensa, sempre foi relativamente razoável. Não é? E como a Guiné-Bissau sempre teve uma relativa liberdade de imprensa, não obstante dificuldades de ordem econômica, material e financeira, que nos órgãos de comunicação social sempre teve continuado a ter negócios. Não pude falar de extrema pobreza, né? Condições de extrema pobreza com que o órgão de comunicação social está trabalhando na Guiné-Bissau. Que é um problema de AOS, e a AOS intensifica ainda mais para ver o contexto que não tem. Né? Mas, mesmo assim, não teve alguma liberdade. Não é? Os jornalistas têm exercer funções de forma livre e que tem a repressão que a AOS não tem, né, de 2020 para data. Bom, aquela tatística e disse ainda mais problemas de insegurança a jornalistas e que ela tem consequências. Consequências de que a AOS, para uma mulher decidir como ela abraça a profissão jornalismo, primeira coisa que ela enfrenta no fórum familiar, ela desencorajar, não, que ela é uma profissão de problemas, mas por prendido,
para além de como é uma profissão de gente pobres. Esse que entendimento, pelo menos, que gente tem maioritariamente na sociedade, mas sobretudo é de como o jornalismo tem problema, riscos manga dele, o poder prendido amanhã no exercício de boas funções, riscos de prender a qualquer momento é muito elevado. Então, fatores que acaba para ser desencorajador, sobretudo a mulheres. Ora que familiar, aliás, nós esteve na CIMIX, únicos que responsáveis contaram é de como mulheres ajudas que me abraça a profissão, jornalismo através de escola, formação. Algumas têm estado desencorajadas para ser familiar, para acabar com esses argumentos. Então, não pensa como, de facto, é fundamental criar condições de segurança para jornalistas, sobretudo, poder exercer plenamente suas funções. Mas, agora nós vamos falar de segurança nas várias dimensões. Segurança física, segurança digital, né? Para ferramentas tecnológicas que nós usamos nos telefones, nos perfis, nas redes sociais, para estar devidamente protegido. Há dias nós já um exemplo muito grave na Angola, que o antigo secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola e provado cientificamente, através de laboratórios de Amnistia Internacional, de como esse telefone foi objeto, né, de piratas, através de serviços de inteligência do governo de Angola, monta um sistema, né, informático, sei lá, não é? Que fica na vigiar sinal cívico. E aqui esse telefone, tudo informações nesse telefone, nessas comunicações, o governo angolano, através de serviços de inteligência, tem acesso àquilo. Ora, esse é um elemento de insegurança, um elemento que o governo, através de um ato ilegal, manifestamente ilegal e hostil à liberdade de imprensa, decidiu invadir a privacidade de um jornalista. Decidiu perseguir um jornalista para saber o que está a fazer, o que está a papiar, se contrai algo ofensivo a interesses do governo e com base naquela para poder agir contra ele. Aquilo que é o objetivo final. Então, é importante organizar o papel de segurança de jornalistas para ser um elemento abrangente nas dimensões, todas as dimensões. Segurança física, que forças de segurança criar condições de segurança para aquilo que é papel para proteger todos os cidadãos nacionais, independentemente de seus estatutos, se atividades profissionais que está desenvolver, para criar condições para poder exercer de forma livre e transparente. Aquilo que significa como a hora que um jornalista ofende alguém e põe em causa bom nome, imagem, reputação de alguém e que poder perseguir judicialmente, que lá está na lei. Como a liberdade de imprensa também tem limites, como qualquer outros direitos tem limites. Mas não tem disso para instituições competentes para funcionar. Se eu me sinto ofendido para um jornalista nessa atividade profissional, o único caminho que tem é recorrer a instâncias judiciais e não para enxergar, para raptar, para espancar, como que tem sido hábito na Guiné. Ou vai nesse órgão, não vai atacar com armas para destruir o órgão, para calentar. Então, esse que pode existir no Estado de Direito Democrático. Ora, tudo é problemas, para ver vulnerabilidades específicas que mulheres têm, e acaba para ter repercussões negativas nas esferas de mulheres. Então, é que é importante, primeiro, para o Estado assumir o papel de como órgãos de comunicação social, o jornalismo, é um elemento fundamental para o fortalecimento da democracia, para o Estado de Direito prevalecer e para a própria paz prevalecer na qualquer sociedade. Não lembra, em 2011, o Comitê Nobel de Prêmio Nobel de Paz, que decidiu atribuir a Nobel de Paz a Ellen Johnson, na altura presidente de Libéria, diz uma frase muito interessante, ele fala como paz, democracia com o Estado de Direito
e que pode existir no mundo enquanto que tem oportunidades iguais entre homens e mulheres. Essa foi a frase que justifica a distinção de Ellen Johnson com o Prêmio Nobel. Portanto, esses elementos, 3 elementos, democracia, paz, Estado de Direito, e elementos e valores fundamentais que a humanidade, todo dia nós olha a guerra na Irão, com os Estados Unidos, Israel, tudo não põe em causa esses valores. Portanto, e valores que a humanidade depende dele para continuar a existir como tal. Então, mas, para ser uma realidade, homens com mulheres têm de dar oportunidade. Portanto, pensa como a Paula fazia referência ao mecanismo que sindicato, com uma organização, ONG, a nós tudo não faz parte dessa iniciativa, mas eu penso como importante para cidadãos em geral interiorizar essa questão de como jornalismo é uma coisa fundamental para ver que está dando voz, é que está permitindo para não concretizar a liberdade de expressão. Sim, imprensa livre e independente, a nós tudo não é próprio possibilidades de escolhas, quer escolhas políticas, quer escolhas de alimentação, tudo o que nós estamos a fazer e não está limitado. Embora tenha outros elementos também que de facto indo um bocadinho para terminar aqui que não começar nele, de como também nos órgãos de comunicação social não tem fenômenos que não precisa também de luta para combater, para reduzir ou para acabar aquilo que tem a ver com degradação de imagem de mulheres nos órgãos de comunicação social. E que só nos órgãos de comunicação é um problema na sociedade, mas na imprensa, nos órgãos também não tem assistido de utilizar mulheres como elementos de publicidade de forma degradante. Bom, e tem exemplos que este sai um bocadinho fora da pergunta, mas pensa, se calhar não tem oportunidade de desenvolver lá longe. Quase não, aqui em comecei, ali na parte, você não vai para comecei a intervir. Nós estamos na passa a palavra. Bom, em relação à questão do microfone posiciona homens e mulheres de comunicação social, nasci tudo. A mim pensa como uma maneira que a doutora Abubakar começa a papiar, não tem que ouvir domínios onde que tem grandes inseguranças. Para mim, dos principais inseguranças que o próprio pessoal de comunicação social tem é insegurança psicoemocional. Essa insegurança psicoemocional que está olhado para a via de mangas e pressões sociais que tem, para a via de própria insegurança familiar que se não está tendo, insegurança econômica que se não está tendo, para insegurança digital, do mundo digital, onde que, sobretudo, mulheres estão cobrando, vou permitir uma expressão, todo tipo de males do mundo, para entender como para a mulher ascender, e teve que entregar, vou permitir, seu corpo para poder chegar. A nós que político, aquilo é normal de todo dia. Mas, ora com uma profissão, que você vê como está servir para o público, eu tenho que estar preparado psicoemocionalmente para sofrer todo tipo de traumas. Para ver a voz que está ali na mesa, manga de vos sofrer trauma psicológico. Não só o trauma físico, como foi alvo dele, mas manga de vos cobrado mal, manga de vos injuriado publicamente, manga de vos chamado nome, para vir boa entrevista ao OB, para vir boa visitar a instituição ao OB, para vir boa transmitir mensagem que vou constatar no trabalho que vou fazer, que cada agrado de AOB, e vou sofrer essa consequência. Vou ter pressão de como a boa profissão na nossa terra é que está pagado o direito. Então, por vezes, não tenho certeza como mesmo na segundito, alguns de vós alguma vez nessa vida, e fazido um jogo econômico de me falar como para andar o para calar ou para andar o para fazer atividade.
Então, esse transtorno psicoemocionais é que tudo gente que está preparado para ele. Então, faz manga dele está remitir a silêncio. Então, faz outros para desistir de sua carreira. Então, faz outros para ficar com trauma para toda a vida. Então, para mim, é questão de insegurança psicoemocional na boa organização. Vou dever ter um acompanhamento psicológico, um psicólogo que vou poder consultar para trabalhar com você. Não cada população de mulheres, mas homens também, tem homens que estão a sofrer a mesma coisa. Outra questão, e tem a ver que questão de própria boa segurança física. É uma questão de boa segurança física, penso é responsabilidade de gente que está a governar, nós que está a governar. E não responsabilidade para precisamente o Ministério do Interior ou o Ministério da Administração Interna, depende do nome que dá, onde se função é garantir segurança interna de todo o pecador que está no espaço que está chamado Guiné-Bissau. Sendo que essa responsabilidade, qualquer jornalista, homem ou mulher de comunicação social que está inseguro e tem direito de pedir segurança para vir se trabalho. E que gente legalmente é de dar resposta sobre que pedido que fazer para poder ter essa segurança física, para via de responsabilidade, para via de profissão que não desempenha. É que só o ser o ministro, o secretário de Estado, que tem direito de ser protegido. Outra questão que tem a ver com a questão de insegurança, e que o Dr. Mandinga falava já, para reforçar a capacidade institucional. Para a hora que vou reforçar a capacidade institucional, por exemplo, nos meios de transporte, para deslocações que vou realizar, que é forma de dar segurança à boa vida, segurança física, segurança emocional, mas segurança profissional. Para poder exercer o trabalho que aconteceu na 1 de dezembro de 2005, para repetir nunca mais. Para poder permitir para você estar representado para o trabalho que vão fazer, para a hora que vão viajar para o interior, qualquer parte de Guiné-Bissau, para vai em segurança física, para poder estar lá, para fazer o trabalho de forma isenta, de que os políticos não vão corromper você ou tentar corromper você. Para falar como é questão de segurança, e segurança de meios de trabalho que você tem. Para não olhar na Guiné-Bissau, de que jornalista sai para fazer reportagem, esse trabalho, num determinado momento e roubado esses instrumentos de trabalho. Macho ou fêmea, é roubado esse instrumento de trabalho, esse telefone, essa câmera, essas coisas, é tirado ele para a gente entender como está na filma, que é que está olhado, tornado público. Pensa, é segurança laboral e deve ser uma segurança que deve merecer a atenção do próprio Ministério da Administração Interna, que tem a responsabilidade de dar instituições segurança para poder trabalhar na tranquilidade, além de como você trabalhar, você está altas horas, instituição de que você ele merece ter segurança de ordem pública para poder garantir o bom trabalho, para que seja do próprio Estado que não está a assaltar boa causa de trabalho, seja elas privada ou pública. Para falar como é questão de segurança e um componente muito grande, para ver a maneira que não fala de diferente domínio. Segurança familiar, mulheres que estão trabalhando na comunicação social, vão ficar grávida, vão ter maridos, vão ficar grávida, vão dever ter licenças de parto, quando dá tempo para poder cuidar de uma criança, mas sem mexer no salário que você tem. Mas a hora que os filhos estão em idade de vai crescer, para nós que está governando, não queria que condições que nos permitem, para a hora que você vai para trabalhar, você saber filhos num espaço seguro para poder ter proteção social para você. Pensa como nesse aspecto de segurança, e uma segurança muito grande, e uma segurança, suma de tudo, sociedade, mas para o trabalho que você fazer, você necessita de uma atenção um bocado mais especial
mais seletivo de gente que tá governa. Para falar com uma não na papel ali, mas pensa para si Dr. Mandinga ou Júlia, aquela Luísa, que na papel ali é questão de inclusão. Mas para a gente ter comunicação social, nesse tudo, tanto privado, como coisa, na meu trabalho, o aspecto de inclusão de diferentes franjas de nossa sociedade, vou tomar em consideração. A mim, na altura, enquanto ministra de Mulher, Família e Proteção Social, nós já como que meninas, homens, rapazes, albinos, está sinto como é que está incluído, é que tem voz, é que tem espaço para exprimir se necessidades, se problemas. Forma para comunicar, para educar outro, para sensibilizar outro, mas para eles também para ser voz, para refletir para a sociedade. E mesma coisa que está acontecendo com pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, sobretudo mulheres com deficiência, mesmo formadas, pessoas com deficiência, sobretudo visual e auditiva, que estão na forma na área da comunicação social. Uma hora que acabar, que está tendo emprego para via de estereotipação e estigmas que a sociedade própria tem por eles. Então, pensar como na boa agenda é aspecto de inclusão social e deve tomar em consideração, sobretudo, pedintes que necessidades específicas, especiais, que tem para tomado em consideração na tudo o trabalho, por exemplo, surdos e mudos. Tem trabalho que nós estamos a fazer com órgãos de comunicação social nesse sentido, para ser necessidade de poder tomar, a hora que você vai informar, para eles terem acesso à informação. Bom, em resumo, não me disse ali, mas questão de assédio, é que só assédio econômico, mas tem assédio sexual, e tem de diferentes tipos de assédio que tem. Pensa como esses assédios também devem ser uma temática que depois deve verticalizar nele para poder trabalhar nele. Uma vez esteve na papel que alguém de comunicação social de que estava na Propol, parte não estava na Cuba, alguém que não vai para aquele de televisão, estava a falar assim como a mim e de que gente que gostava, talvez um caseiro meio que gostava de ser alguém de comunicação. Mas a visão que está tendo para a diversificação do próprio trabalho, de uma maneira que alguém falava ali, especialização. Por exemplo, mulheres que não dedicam, jornalistas que não dedicam para domínio político. Aqueles que não vai, saúde que lá tem, não sabe como a saúde tem. Desporto tem. E que? Desporto tem. Justiça deve ter. Justiça deve ter, agricultura deve ter, cultura deve ter, diferente, defesa e segurança deve ter, e tem cada área e tem essa especificidade que, hora que você especializa nele, você ser alguém que sabe olhar. Hora que você está perante o microfone, perante a câmara, e trabalhos que vão fazer na rádios comunitárias, na Bafatã, hoje as mulheres, como que estão a trabalhar na rádio comunitária, que está Rádio mulher, gosta de ser, gosta de apreciar ser como meninas dedicadas mesmo na comunicação social. Para mulheres, para você entrar de cortina na comunicação social, para a gente passar hoje a voz, para passar a sentir voz, mas no passado, acabou de Salson Candira, Pinto Monteiro, Indira, Correia Valdé, Fátima Chumá, Elisângela, e outros. Vou sair. A voz que sinta lá, não me estou a voz, não me estou com voz, não me estou sentir voz. Mas a voz que tem que ser criativo. Não dá um exemplo ali, como é momento na rádio Pindiquiti, e que é momento, eu fazia bom par de tempo que Satan está lá. A mim, está falando Satan aí de que meninas que sempre inspira no domínio da comunicação social. Sabia sair de nada. E foi faz esse caminho e educa sua cabeça, e fortifica sua cabeça, e quer-se. Que tempo que não está na clínica aberta lá?
olha, e Kirsi, tô que chiga, de que chiga. Então, exemplos que te inspira. Fátima Chumá também. E assim, sai sim, luta, e chiga. A postura quase, vou passar na mesma coisa, mas cada que com oportunidades diferentes de vida. Vai chiga, de que chiga. Então, exemplos de vida, da que importância de investigação na boa domínio. Pensar como a boa de investir na investigação. Exemplo de voz que te inspira, que te promove, vou te ensinar a ribalta, para poder inspirar mais novos, para poder gostar de profissão de comunicação e de jornalismo. Obrigada, doutor. Obrigada. Tem alguém que me se acrescentar algo? Não me sinta, depois passa para a plateia. Porque suma no papel e não lamenta a questão de não ter. De tudo que não na papel, infelizmente, se cá tem uma estabilidade político-institucional e que como nada que não avança, mas ainda ser o paliativo. Suma como que não está na tenta. Indira fala ali há 30 anos, doutora Kaditi se alimenta, suma que Mano Fernando e Abubakar que Luísa fala. Não perceber como isso que é ações paliativas. A mim me se não pensa numa situação de como no país, um país infelizmente que está a viver na anarquia institucional há manga de tempo. Como é que não pode trabalhar esse aspecto tudo dentro do contexto da anarquia institucional? Resiliência, a mim que ela tem estado na fala, tanto no âmbito de projeto, hoje que não discute questões de projeto, que questões de risco. Guiné-Bissau é um país imprevisível. Não vai estar trabalhar previndo sempre o pior, né? Daí que acha de como isso é fundamental na questão de segurança, na aspecto na instância jornalística, essa categoria de sororidade que está discutindo na questão de gênero, mas para puxar para tecer dentro do contexto, no sentido de criar rede de apoio entre jornalistas. E verdade como espaço pouco e um país pequenino, capacidade financeira muito pouco, alguém salienta de como é um setor lamentavelmente empobrecido, a mim cá não fala pobre, porque vim do Brasil, de que jornalistas milionários mesmo, né? E portanto, um cão que o jornalista deve ter uma vida que é canabata instrumentalizado, não é? Tenta dar o suco de base para ele. Portanto, o jornalista para criar rede de apoio e de proteção também. Você sinta, dentro do contexto de insegurança, de falta de instituições para apoiar, como acabou, você tem que apoiar um outro. Além de concorrência entre os diferentes órgãos. Mas, puxa um bocado a ideia de corporativismo. É muito importante. Penso isso também, e coisa que pode ajudar para construir um mecanismo de poder proteger a cabeça perante a situação de próprio de violências que bota sofrer, né? E com isso me fala que queria a própria arquitetura de segurança de jornalista na Guiné-Bissau. Pensa é muito importante, mas um outro aspecto também que me chamou a atenção é só em relação à questão de publicização de fake news. Um papel na ideia de como língua, discurso que está fazendo mundo. Desde a ideia de como Deus cumpre o mundo a partir de palavra. E palavra está cumpre realidade. Portanto, jornalista vou tomar muita atenção para bocar voz própria que manga de bias, botar partilhar informação que está bem riba contra vós. É checagem, se bem informação, calque-se capacidade de destruir. Pensa, essa também é coisa que pode ajudar, mas a doutora Kaditi disse uma coisa que não diria pensa na diferente dimensão, é questão psicológica. A mim chegou um ponto na minha reflexão, fala de como enquanto guineense não precisa, de fato, de cura. Problema psicológico, porque, ora, com a atitude de algumas lideranças políticas na Guiné-Bissau, está assim como é uma questão
patológica que precisa de tratamento, algumas ações. E isso acabou por reverberar na sociedade, próprio nas discussões nas redes sociais, você está perceber que lá, portanto, é questão de psicólogo. Na redação também pensei que podia ajudar, e não só na outras instâncias próprias, e podia ajudar significativamente. Leis que pude criar sobre lei de proteção de jornalistas na Folha de Trabalho, ou que não facilitei por não reforçar sempre que parte de gênero, ou com especificação parte que lhe diferente tanto lei sobre violência baseada no gênero para reforçar mais que parte de gênero no Código de Trabalho, isso uma lei sobre assédio que está acontecendo com mulher, pode acontecer com qualquer ali, tanto violência que está acontecendo, pode acontecer independentemente de ser o sexo feminino, se uma sexo masculino. Essas coisas que não podem reforçar, tanto na lei sobre mecanismos de proteção para não trabalhadores, não tem que reforçar sempre a parte de gênero, de segurança na causa de trabalho, no transporte, na maneira de convivência, na causa de trabalho próprio, não por aquele mecanismo de proteção. Se uma manga de bias, manga zerado assaltado, mas se por exemplo tem uma câmara, não já antes de chegar lá como não assaltaram, por buscar outro mecanismo de buscar pedido de apoio para outros índices antes de sofrer ser uma vítima de violência. Muito obrigada. Pensa em ir por ir para piano de aquele processo que vou fazer, que vou conduzir com o Carmelita. Sim. Que legislação que formulada e tal, que gente que integra aqui coisa. Aquilo é um passo importante que fazer nesse sentido. Próprios jornalistas esteve na apoio aqui com o sindicato, né? Mas a mim tem quase 30 ou 40 anos de experiência de jornalismo, que é como por falar voz e do comando. Essa questão de segurança é uma questão que transcende a classe jornalística. Esse é um problema só do jornalista. Esse é um problema de nossa sociedade, como o homem falava, um problema social e um problema de funcionamento de instituições. A hora que alguém falar como rádio atacado e destruído com gente que tapa rosto, gente armado, alguém, gente de segurança, portanto, Ministério do Interior, como que a doutora Cadi fala, eles que responsáveis é falar como não, esse é um caso isolado. Acabei que falar ele umbiasa, é falar ele sistematicamente. O que eu pude fazer? Isso uma hora que é falar como ordem superior. A boca tem a maneira de verificar que é ordem superior, ou chamar, puxar a orelha, para que precisa ver. Portanto, esse é um problema que transcende o próprio jornalismo. É um problema que a nós tudo não tem que debater, não quer dizer. E o que é falar? Instituições têm que funcionar, justiça tem que funcionar. Porque se não deixa a coisa só na mão do Ministério do Interior, o deputado Marciano Indi, sequestrado e soltado dentro do carro, quase na matado. Onde é que gente bem vai olhar? No Ministério do Interior que vai largar. Próprio gente do Ministério do Interior que leva lá. Eles que raptaram, essa pelo menos que versão que consta. Eles que raptaram, eles que soltaram, é para largar lá, toca a gente vai tomar lá. Portanto, jornalistas está passa pior. A mim consegui casos, Bubacar, talvez que me estejam ou desconheci alguns que falam que não figura numa altura, não um índice aceitável, né, para a democracia. Mas na Guiné-Bissau, cá me lembra, deve ter por partido único, tem casos mesmo. Mas aquilo é um fenómeno mundial. É que só na Guiné que o jornalista é frágil em termos de segurança. Aquilo faz parte de, como é que pode falar, ossos do ofício, mas que significa que não deve ser, tá? Mas a nós só não pode pinchar barco. Mas é bom para vos explicar a gente que mecanismo legal que adotado aí, como é que ele implementa, mas se ninguém quer cumprir, claro que não tem efeito. Mas vou permitir só a questão da inclusão, pensa em um aspecto importante, e tão importante que no Código Deontológico dos Jornalistas, que atualizado recentemente, que faz nem um ano, no artigo 15º está falando diversidade e inclusão. Vou permitir só, e tem 2 linhas só. O jornalista deve refletir a diversidade cultural, étnica e de género da sociedade. Deve dar voz a grupos marginalizados e promover uma representação equilibrada e justa. Jornalistas insensíveis a esse. Que elas trabalham no antigo Código Deontológico e nem é renovado e estão a figurar lá. Agora, cada órgão de informação
DIB replica esse um princípio estruturante de nossa profissão. Gente que faz isso, gente que discutir, gente que aprovar, tem consciência daquilo lá. Portanto, pensa, no debate, não debate para factos mais concretos. Para via de quê? E claro, como é que usei que estou obedecido. É lei, é no código, mas ele precisa aplicá-lo na prática. Cada órgão de informação tem esse próprio estatuto editorial. Onde é que é essa questão de figurá-la? Não só figurá-la, como praticado. Mas este lebano, hora que o nosso papel desse com tudo, como aqui não é aplicado, e está levando a qualquer dimensão de nós órgãos de informação. Tal como nós está, pequeninos, né, cada quem que se rádio, não é bem. Não é chega, com esse tipo de estrutura que nós temos nos órgãos de informação, ainda falar como não precisa fazer uma nova estrutura, reformular. Nhaga está para sempre de novo modelo econômico para a comunicação social. Bocana falar um rádio de inspiração cristã, uma rádio, está alguém de Solmas, para ir juntar com outro rádio. Pensa que é que é prática. Bom, que rádios privados, aqueles de partido, porque não tem negócio, aquilo. Rádios que criaram um projeto político por trás. A mim pensa, sindicato de estudar essa questão. Sindicato que é o principal instrumento de defesa, de esclarecimento, de tudo. E deve levar em consideração essa e ter uma secção para a questão do género, para até julgar essa questão de tudo, para estar tratando do ponto de vista ético e deontológico, como é que essa questão está tratada na rádio, e depois vai fazer uma coisa que liga, está a fazer muito bem. Um relatório anual. Ora que um relatório sai e divulgado, que ele está tendo um impacto tão importante que nunca está imaginando. A mim lembra, Portugal, cobertura que dá ao último relatório de Liga, Bubacar vai Lisboa e papel. Bom, que se vai a propósito daquele lançamento daquele relatório, seja como for, mas aqui coisa teve muito impacto. A mim pensa outras organizações, nomeadamente a nós jornalistas, não debatem a fazer a mesma coisa. E não encontrar apoio, é que custa muito dinheiro. Talvez é coisa a impressão daquele relatório, sim, é possível. Mas agora, com meios de difusão online, é possível garantir publicidade daquele relatório. Mas aquilo é importante. Portanto, na organização dos jornalistas tem que ter gente só para fazer aquele levantamento. Como é que redações estão? E tem desequilíbrio entre géneros na órgãos de direção. Que coisa que não faz? No papel de Elsina, no Pincha, que faz quase só 3 meses, praticamente. No papel de Nandinha, acabou a entrar. Portanto, essa questão, se calhar, está repetindo na manga de redações. Pensa como sucesso de um profissional na comunicação social mulher e tem a ver com troca de sexo. Não. Bom, tudo é que está por fazer de bem num relatório que lá na ajuda para nós. Agora, para garantir a segurança física, que lá é uma luta grande, que lá é a nós tudo. Políticos, coisas assim, nunca fiz não na chega lá. Porque fenômenos, envolvimentos de narcotráfico na política, meios de triturar jornalista tem manga. A mim tem um problema familiar. Minha prima, irmã, Milocas Pereira, você desaparece. Não quer saber até gosta, porque ele na Angola é que está fazendo jornalismo. Mas está dedicado à docência, está dando aulas, inclusive nas instituições militares. Portanto, se morte por ter manga de motivos que não quer saber. Mas outro gente está pensando como é que tem a ver que se passaram do jornalista, né? Se tem na banda de contato, que se quer informação. Portanto, em Canoia, mesmo na América, em países que dá para falar mundo livre, México, alegou se eleger um milhar mais, tem que mundo de política ligado a crime organizado, tem a capacidade de destruir não só outros políticos, mas como próprios jornalistas, primeiros jornalistas que tem. E a hora que o jornalista ganha mal, aqui também é a dimensão econômica que não falava. Aquilo até é importante, porque um jornalista que tem dinheiro, tem a capacidade de fuçar, de comprar bilhete a qualquer momento, está mais apto a proteger a cabeça do que aquele que fica ali, que tem nem de comer praticamente.
Portanto, essas coisas tudo é preciso, Júlio. A mim está a defender esse relatório. Essa coisa que Andira fala da agenda, é verdade. Uma agenda pessoal, mas aquilo é possível só a hora que a organização tem mínimo de sustentabilidade. Mas tal como nos órgãos de informação está atualmente, Boris Kulpan, a mim foi bem profissional, não tem bem o próprio jornal. A mim se vê que dificuldade para sustentar um órgão de informação. Portanto, a mim sempre advoga como não de junta. Mas não de junta de qualquer maneira, e tem condições. Com quem com a junta, como é que na junta, mas não deve caminhar órgãos de informação para um novo modelo de órgãos de informação. Senão, pá, é miséria total. O cara pode especializar alguém, mas não especializa quem. Não pode pagar especialista em vários domínios. Aquilo aqui é ideal. Aquilo aqui é ideal. Mas, com órgãos tal como nós está, fragilidade econômica, é que é possível. Portanto, esses elementos para debate, Boris Kulpan, Camiste Toma, a gente que está no atrás de papel também. Mas tudo esses elementos. Inclusive, não passa a plateia ainda. Yeah. Sim, quanto à questão de segurança que Fernando Jorge falou, de facto, é questão que depende só e só de sindicato, de AMPROX, de toda a estrutura esta sala. Porque nós estamos já há cerca de 4 anos. Há cerca de 4 anos para fazer com que o quadro nacional de segurança que nós elaboramos, tudo organizações da classe, na que estrutura está a Assembleia Nacional Popular, está a Polícia Judiciária, Ministério Público, Forças de Defesa e Segurança Pública e partes, por hora que tem um problema, jornalista recorre. Quem que está a manter ordem? E Forças de Defesa e Segurança, tem a Polícia. Então, a estrutura que tem diferentes componentes, tem o próprio governo na pessoa do Ministério de Comunicação Social. E uma estrutura que é criado, tendo em conta questões de ataque sistemático a jornalistas, e pensado em modelos que surti feito na países como Sierra Leone, Libéria, na Gana, que passa para situações idênticas a de nós, ou piores do que de nós. Então, é criado que modelo, Quadro Nacional de Segurança. Então, e que modelo também que li, não replica, e participa tudo, e fazer uma consulta grande de tudo, instituições, tudo órgãos de comunicação participa, e criado que Quadro Nacional de Segurança. Não é que, hora que o jornalista tem algum problema, e não recorrer a de elementos daquele quadro. E tem a Polícia Judiciária para ver que ainda tem casos que precisa de investigar. Em vez de abrir jornalista ou está na cura, vai para ali, procurar um ou outro serviço. Não sei como a coisa está funcionando. Às vezes manga de confiança na pecadora, está aí, alguém vai à instituição, não para ver de confiança na própria instituição. Então, que quadro criado. Na caso, por exemplo, nós estamos num comício ou qualquer coisa, jornalista atacado e naciona qualquer número de elemento naquele grupo. Que elemento de grupo, se caso que puder remediar logo, é na remediar na lugar, se não, se precisar de dar outro seguimento, então tem a estrutura completa. Tem o Ministério Público, tem a Polícia Judiciária que não faz investigação, tem o Ministério Público que não dá seguimento, até que ainda vai chegar na fase final, se o processo começa a se leva a julgamento, ou então ainda acaba na conciliação, e assim, mas falta de vontade política. Nós estamos até a OS, com o documento na mão, não espera a apropriação de governo, até a OS nunca consegui, não dá passo, não está arriba atrás, não vai dar passo, não arriba atrás. Mês passado não teve uma reunião com membros do comitê, Liga e outra instituição que faz parte. Não teve uma reunião, não deve ter uma outra reunião ainda mais brevemente, mas o documento está lá. Nunca tem como. Sem vontade política, sem estabilidade, nunca pode dar passos. Nunca pode dar passos. E um quadro muito importante, se for bem aplicado, se aplicado e apropriado para o governo de Guiné-Bissau, pensar manga dele de problemas que não está tendo e na rapate. E que acaba mais rapate, porque aspecto de consciencialização está lá, recebido como jornalistas, que está a trabalhar para a cabeça, não está a trabalhar para a população. Então, em momento de a nós tudo,
não prima para a segurança do jornalista, porque se a segurança que tem para o jornalista pode fazer um bom trabalho e que pode contribuir para acabar com a corrupção e que pode contribuir para ajudar no desenvolvimento do país. Onde com medo tem verdade que está sai. E ora que verdade que está sai, porque não está se que é que tem, que a caixa de tem. Então, e é que é fundamental pensar como nós não temos que continuar a advogar para esse quadro nacional de segurança ser uma realidade, para ir assumir, porque a questão de segurança dos jornalistas é deteriorativo na Guiné-Bissau. Ora, quando fala de segurança, o cara fala só de segurança física, quando fala de segurança econômica. Mas ninguém, porque é um caso aqui muito importante. Ora, que você está um órgão com dificuldades de receber salário, porque ela ainda está manipulando. Alguém está pega o enxerga na canto e assediar lá e se dá o dinheiro. Bom, diz que se aquilo hora calcula linhas de orientação de boa órgão, que hora linha editorial já que existe, bom, já boa cabeça de boa. Então, hora que e tem segurança econômica, e tem segurança física, e tem segurança generalizada naquilo que está falando de segurança para um jornalista para se trabalhar, não pensa como coisas na mídia, mas enquanto que essa também não cabe de perder força de continuar a lutar para não chegar de economista. Não deve continuar a lutar para sim, por acrescentar só uma coisa. Com certeza. Foi bom, suma que não pedi para conceder o documento, que depende de vontade política, de estabilidade política, institucional e tudo. Mas e tem que ter uma mudança também no regime de partido único e era admissível. Mas goste, guineenses, dirigentes guineenses, camarada Cadiu na desculpa, e acabou que não falar, não sei como é bom, especial naquele grupo. Gente que se lida com informação, os jornalistas. Gente, todos os jornalistas, uma voz que está contando mentira, ou a voz que está dando nome de terra, a voz que está fazendo propaganda. Tem um colega, e era condutor, e está trazendo para um órgão de informação estrangeiro, ali na Guiné-Bissau, que eles têm no escritório ali, e isso é condutor. Mas um alguém aplicado, ambicioso, e formar e filmar, que eles dão formação, cameraman, competente, e vai acompanhar, vai fazer um trabalho de reportagem, ou tinha reação de carro com essa câmera, e na filma, na entrada do aeroporto, alguém vem, soco tal, bruta de soco, bafal na garganta, ele não procura só para a câmera cadana, bom, e leva tudo golpes que possível, e fala agora, a bosta está dando nome, que mesmo coisa que outros gente falado. Valdeiro como assim que está falando, está lançado frequentemente, a hora que vai tomar café em algum carro, que mesmo gente que sutal, como está falando, a boca está dando nome da terra. Portanto, que preconceitos que tem em relação ao jornalista. Mas aquilo é uma mentalidade que está regado, está entranhado na manga de nós políticos. Acaba políticos de tudo bordos, que é só uma área política. Portanto, aquilo ela tem que mudar. A gente tem que olhar jornalista como um profissional importante, não é? Para a circulação da informação, para mentalizar gente, para a gente informação. E respeitá-las. E tem que ter órgãos também que não defendem a hora que os jornalistas também. Porque imagina o que dia que vai assaltar a rádio, como é que está chamado? Capital. Rádio Capital, que aqui vai ajudar junto lá de primeiro andar. Lá tem, e tempo ajuda que lei, que mecanismos, que tem. Vai. Portanto, a gente tem que responsabilizar polícias que mandaram para reprimir. Em um caso de consciência, tem que saber como não, o que pode fazer aquilo. Isso é trabalho, não é? Pensando em questão de impunidade, tem restrição de fontes e uma série de problemas ali. Nós estamos todos resignados, né, Caule? Nós estamos, esse é uma utopia e uma coisa que não pensa como é realizável. Fernando falando, tudo, sessão que não passa, não está para sempre de palavra resistência, resiliência, é a razão para a qual não está ali. Então, não cada perder tempo, não passa a palavra também para a plateia. Ok. Primeiro interveniente nascer o Mamandi Njai. Bom, muito obrigado. Gosto aqui do debate. Obrigado, presidente Indira. Ok, tá bom. Indira, desculpa, me reconheceu porque é necessário não trabalhar para ter manga de Indiras. E país, questão de educação para a perspectiva de gênero, é um problema estrutural.
Porque e problema, estigma próprio, está começando na família e na comunidade. Eu penso em algum dia eu pude pensar em desistir. Porque eu passo amassadas com o Canadá fácil que quando não passa. Se era para outro se calhar de saber país e vai buscar cor de mas e continua a luta. Bom, nisto cá em Dira, e tal e qual manga de outros jornalistas mulheres. Bom, na redação já tem problema sério, não na falar de mulheres casadas, com tem grandes problemas de cobrir trabalho para ver consciência de família. O comandante volta a estudo que não é papel é questão de educação. Na educação, de facto, e tem a cara de homem. Essa narrativa que é necessário desconstruir. Pensar em trabalhar na currículos escolares e fazer pressão social para ter orçamento de Estado equilibrado a favor da educação inclusiva. Pensa, manga de homens que está permitindo ser mulheres para trabalhar de noite. Para trabalhar de noite. Para ver trabalho aqui na Manse. Bom, é tudo problemas de educação que é necessário trabalhar na escola, na família, na comunidade. Para homens perceberem como que o direito e oportunidade que é poder ter para manter trabalho, para ver trabalho de noite, e mulher também pode fazer aquilo. E, de facto, está fazendo pena um bocado. Porque a nós é um país que gosta de homenagem. Importante não vai homenagear, mas não pensa também na canto meninas que não tiraram na bafata, na gabu, na catio, na bissassama, que não tiraram na escola, que não vai casamento forçado. E não tem que vir aqui a atenção na comunidade, trabalhar projetos tal e qual, ainda trabalhar plano na bafata com o Gabu, com outras organizações que nunca por chamar nome, na educação para a emancipação de gênero. E é tudo alguém resume ele falar e políticas públicas. Estado, enquanto provedor de direito, tem a responsabilidade de criar condições para cidadãos exercer seus direitos, com seus deveres e também garantir proteção para cidadão. Penso que é necessário não reforçar a pressão social. Nunca pode medir, se nunca fazer pressão na Guiné-Bissau, que tem um país que não é fácil, não há nada Marte, não há nada Júpiter, nenhum outro país na Terra não há nada. Ele dentro da Guiné-Bissau que é necessário fazer pressão social. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Mamandinjai. E depois, não tem outro interveniente. Martinho Sifna, desculpa. Bem, boa tarde. É momento que eu esteve primeiro e para agradecer a comunicação de todos os painelistas para forma tão clara que vou deixar uma mensagem. Entendeu? Primeiro para fazer um comentário, depois para deixar uma pergunta para painelistas tudo, não é? Sobre o comentário, que eu me esteve só pegar na definição que o Dr. Boubacar dá em relação a que jornalismo, misto para e associado com a própria vontade de todos os painelistas, ainda com o exercício de profissão que todas as gentes que estão ali, ela desempenha, para falar como é preciso, só dentro dessa equipa que está ali, para definir um timing, onde é que a mensagem ainda pode ser disseminada, pelo menos para tudo que a gente pode ter condições de ouvir. E a minha acredita como é, se uma está a tratar de fórum de jornalistas, não é? Então, considerando ainda o quarto poder, botar um papel importante para poder transformar que na sentido manga de gente e continua a ser um tabu, não é, na nossa sociedade. Então, se tudo que a gente decidir de forma unânime para poder transformar, não imaginar o MIS, para papear sobre ele na tudo órgãos de comunicação social, 2 MIS, 3 MIS, a voz que tem o poder de microfone, a voz que não conta que é como isso vai passar. Então, não por hoje a nossa sociedade está a transformar aos poucos, dentro do período de tempo que vou dedicar,
para fazer essa mensagem para chegar para tudo gente. E só questão de desafio para a gente se encarar para e poder transformar e tornar numa realidade. Bem, que eu me estava só deixar uma pergunta a todos os painelistas, uma que não é papel na questão de jornalismo, comunicação, no aspecto de gênero, e tocar a questão de inclusão. Então, relativamente à inclusão, como estava a deixar a pergunta, qual que boa observação e qual que opinião que eu pude deixar em relação a aquele outro classe que mangarbias não sente como na nossa sociedade que é bem-vindo assim, não falar daquele grupo LGBT que mais dentro de profissões jornalísticas, isso na outro campo. Barrado como em termos legais ali na notéria e aqueles que têm espaço para ver que tem nenhuma legislação nesse sentido. Então, essa que me vai deixar a sua pergunta. Muito obrigado. Tipo o Martim, em vez de Antônio Churá. Bom, a minha começa com bom dia de paz ou boa tarde de paz. E Misty também provoca jornalistas com pudores. Antônio Churá. O clique. Sim, Antônio Churá. Jornalistas com pudores. Entidades que estão a organizar esse café jornalística. Na 30 de janeiro também, para ir pensado. Porque na verdade, não mais pertence 30 de janeiro do que 8 de março, enquanto guineense. Linguagem que usado ali na debate da OS na Kunsada, não contaram como não está acompanhado para manga de rádios comunitárias. Mas na comunidade, linguagem que é acessível para perceber. Temas tocados ali muito importantes que está favorecendo mulheres, tanto na comunidade. Linguagem, aliás, tática que deve ser usado para proteger eles próprios, enquanto guintes que estão na comunidade. Mas se calhar, linguagem que permite eles perceber como se assunto está debatido a OS, que Dia Internacional de Mulheres. Mistiba, se foi possível nas próximas oportunidades, para não fazer a dinâmica de fazer com que todo mundo ouvindo, porque a OS não queria um ambiente para debater assunto de mulheres ou assunto social. Na terceiro, está falar mais um vez também homenagem a Andira, mas tem que continuar, porque se vós está marcar a sociedade, e está marcar guineenses na altura que não lutava para defender a classe jornalística, que ela tem que continuar. Mulheres também, que estão nas rádios privados ou rádios públicos, maioria para fazer debate nos diferentes programas, para poder desencorajar homens que ficam 100% apegados na dirigir um órgão, sem dar oportunidade a mulheres também. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Antônio Churá. Em seguida, Elisângela Santos Camará. Boa tarde. Sim, ainda funciona. Boa tarde a todos que estão ali. Bom, para mim é uma alegria grande por estar ali. Ok, ainda principalmente que gente cantar, mira. Bom, gostaria de focar mais na Indira Pinto Monteiro. Se há na lei notícia, aí para ver mais na Indira. Bom, gosto também de parabenizar esse evento e principalmente também para incentivar para ter ações mais principalmente para órgãos de comunicação social. Para ver que estou olhando e tanto machismo nos órgãos de comunicação social que às vezes mulheres que estão lá entendem como que situação é normal. E dá contra que ser situação normal. Mulher, a mim não é apenas a primeira pessoa, no momento a minha responsável de informação na Rádio Solmansi. Mas vamos fazer trabalho e luta grande, porque às vezes tem mulher que está perto do tipo de apoio, tanto entende como que homem até com mais formação, com mais capacidade, deve estar naquele lugar. E deve querer juntar o tapete. E situação com o papiado ali, situação que está vivido todo dia, e papiado na gênero em termos de liderança de direções e órgãos. Não nos nas redações, baquim que está lá.
maioria de gente que está na redação, que se aqui estatísticas, mas a última estatística que faço e parece como é pouco mulheres que não lideram no momento redações de órgãos de comunicação social. Então, para ti, essa questão de gênero na órgãos de comunicação social tem que ser luta. Não de só manga de biasa, na só mais se não passa comunicado nas redes sociais de uma menina de 14 anos que desapareceu de casa há 12 dias. Que é que comentário que tem? 14 anos de idade, vai num quarto de homem. Se pensa como é que alguém pode ser vítima de violência, mesmo que se vai quarto de homem, que chega a idade para que situação acontece. Para ficar me traçou 2 exemplos que passa comigo. Bias e passa já bom ano, vai fazer cobertura de marcha político. Naquela marcha é cerca para soltar. Que comentário que eu recebi? A bom minha que é uma versão de como está. Na jornal eleitoral de rádio, há 3 anos já me que está coordenado. Que comentário com tope. Até de família, a boca gosta de cabeça. Nem órgão surcar minha que na coordenar esse tipo de evento. Então, e comentários às vezes que o ser forte e acaba para bater. Então, de que me tipo tem as minhas atividades, eventos, principalmente para mostrar medidas que pode adotar para melhorar essa abordagem de gênero, principalmente nos órgãos de comunicação social. Obrigada. Muito obrigado, Elisângela. Awa Câmara. Kassama, desculpa. Depois, em seguida, Januário. E depois de Januário, o último interveniente nasceu Aminata. Bom, está a falar, minha mantenha de dignidade para tudo gente que está ali, minha mantenha de paz. Para apresentar a pessoa, em Choma Kassama, primeiramente, está com um saco agradecimento. Está agradecendo gente de mesa e também gente que organiza a iniciativa. Pegar a só para lhe iniciar ainda mais. Bom, suma que a senhora acaba de papel de como sim, e passa na Bafata, eu a estrutura de Rádio Mulher de Bafata e abraça aqui iniciativa. Bom, a minha é jornalista de Rádio Mulher de Bafata, mas a iniciativa com a Rádio Mulher, não colhe na nenhum rádio. Para ver de como a não Rádio Mulher, a nós mulheres só que dá trabalho, não tem único homem que seja do guarda de rádio. Mas minha pergunta é de como para ver que comanda homens, eles que estão sendo como guarda tudo lido que nós sai, eles que estão passando para Jubi. Para ver que manda cá por ser mulher também, para estar Jubi lido de notícias como é que está se está direito ou que está direito. E outra questão mais de como homem está na redação, segundo homem na ser o chefe, por que mulher cá por ser? De outras questões, homem está a fazer reportagem, por que outras mulheres cá por fazer reportagem? Mulheres têm que dar liberdade. E falar de ser assédio. Mulheres matam sofrer assédio de que homens. Porque não é assédio, tem nas escolas e está acontecendo. Professores com alunos. Professores estão assediando alunos, tio. Por que a nossa mulher não tem voz? Não tem que dar outra voz. Não tem que dar liberdade de expressão. Não fica valendo, está falando obrigado para todo mundo. Obrigado, mas não acaba só na parte de comunicação, não na parte de professores. Depois de Awa Kassama, Januário. Boa tarde a todos. Não falo obrigado, mas que dar o convite para me é café jornalística, a minha de comunicação social. Me chamo Januário Pinto. A minha docente está ali, fica muito contente para a intervenção que está na OBI. Na verdade, digo, na Guiné-Bissau tem ainda questões culturais que estão vinculadas sobre gênero, questão de gênero. Na Mangarbiaço, às vezes, a mulher própria é contra a questão de gênero. Porque a mulher está falando própria, se a mulher por diante e taronca. Não vês termo Mangarbiaço, a mulher está alega como se a mulher por diante e taronca. Na verdade, talvez a mulher entre eles, a mulher está para diante. Antes, a camisa não quer para nada, não apoia. Não está luta também vai adiante fica atrás, mas está mal é que está direito. Então, por exemplo, no meu caso particular, a mim gosto no final de semana sempre para treinar roupa na lava, que interior não é? A mim está levando roupa interior, camisa está meio leve para que vim rolado para fazer. Mas às vezes que se está para levar roupa, está tendo manga de críticas também. Onde é que a mulher vai? Que é que quando não leva roupa, a mulher que não leva roupa? Está pensando como tudo que tem que fazer tem que ser uma mulher. Então, para que a minha cabra não tem duas mãos para levar roupa? Para levar roupa, obviamente. Mas tem mangra homem está falando não, tem mulher também fala como. Agora dar uma mulher nome para ver como não leva roupa, uma mulher está ali.
Então, nós, a mulher própria está dando nome de ser mulher para ver como é que a missa tem questão de gênero, igualdade de gênero. Encara mais a fundo para ver a gente papel mais tio, gente que papel opiniões brilhantes sobre isso. Não tem que pôr por isso, a voz mulher para pôr por isso, por tu vai para frente. Obrigado. Muito obrigado, Januário. Obrigado pela intervenção. E agora, se não tem a última interveniente, Aminata. É? Não tem fama. Boa tarde, minha mantenha de paz. Chamo-me Aminata Seidi. A minha maior preocupação na voz que estou na rádio de noite, porque a mim, mesmo que não vai passar a praça, não estava com fones, para me ouvir notícia na caminho. E mais estou ouvindo vozes de homem, para ver como está falando com a não de noite, minha acaba ficar na rádio, que é seguro. E que tem entre a questão de segurança para órgãos. Porque como minha trabalha na rádio desde para amanhã, e que de noite que can por ficar lá pela notícia. Mas se órgãos de comunicação têm segurança, minha por ficar ali noticiário de noite. E não está aproveitar por isso, uma presidente liga ali. Hora que tem um concurso, que liga na lança. Pelo menos de Batapuí, não só órgão que pertence a um órgão. Para manga de biasa, alguém está sendo jornalista e diz órgão, para manga de coisas que passam lá, ou que passam diferentes órgãos que gerem nela, e diz ali se trabalha para se cabeça. Mas hora que tem um concurso, não tem algo para dar para a sociedade. Se não está limitado, para que pertence a órgão e que pode ir candidata. Hora que tem um concurso, para mesmo que jornalista independente, para ter a oportunidade de candidatar e de ter o tema que é importante. É só o que eu tenho para falar. Obrigada. Moderador, Muito obrigada, paineli, ou seja, participantes, né? Público diversificado. Você não passa para Bia, né? Questões, Mamandim fazia uma observação excelente. Martinho, vou colocar a questão, é que está ali dentro, é que está ali para não acabar. Que observações que vamos fazer sobre tudo, nesse tudo? Indira pensa uma coisa, já agora. Havia questões colocadas sobre a questão de Elisângela, da água. Bom, e tem questões que dependem de nós e tem que depender de nós. Martinho Sifna fala de questão de inclusão de LGBT+. Com tudo, como é que está falando? Com tudo razão. É fazer parte da sociedade e seres humanos, é ter direitos, é ter deveres, é ter incluído. E gente que está dado espaço. A mim lembra, até a nós jornalistas não está questionando. Não fazia um trabalho, grande reportagem com eles. Não fazia notícia, depois isso aí na Fórum África. Há dias ainda que a imagem volta repiscado na RTP. Tinha falado de lei que aprovaram na Senegal. Ou proposta de lei lá na Senegal contra LGBT+. O próprio colega jornalista está abordando. Que é a bagulho LGBT. Vamos falar assim. Tudo aquilo que franja social de Guiné-Bissau que vou marginalizar, me instala. E dia com LGBT+, na face marcha na Guiné, a minha ser o primeiro que nós está diante com eles. Porque tem direito. E seres humanos. Mas é que está dado espaço para ver de quê? É mais bias na aquilo que fala a questão de não reestrutura, não redações. É fazer parte, é ter a notícia. Algum dia não vai para apontar como é que a gente está passando na rua. Não que aponta. Se tem problema, é para queixar, e gente que está a sofrer. Mas cidadãos e seres humanos. E tem que dar espaço. Esse é um desafio a nós para nós tudo, profissionais de comunicação. Se não me fazer um trabalho onde não abarca tudo gente, onde tudo gente não se sente representado, LGBT faz parte. É fazer parte. A mim não continua a trabalhar, infelizmente, não tem programado uma segunda parte de trabalho com eles, mas não consegui fazer, mas de outra maneira não fazia. LGBT+, é ter direito à antena, é ter que dar voz. Tudo aquilo que é iniciativa LGBT+, inclusive a questão de direitos humanos. Então, quando eu falo de direitos humanos, não apoio agora uma outra camada que tem esse direito humano para ir respeitar e não pôr em causa. Não está nascendo contraproducente próprio com o papel enquanto profissionais de comunicação social. Não está nascendo. É bom não repensar esse aspecto. A questão de linguagem que falado para próximos programas, não a corrigir, ou bom, não a melhoria, porque
No papel crioulo, pensa às vezes, manga de biase, está falta níveis de crioulo tamansia. Níveis de crioulo tamansia, mas às vezes também se não em papel que crioulo, você está falando como é cantinho. Bom, na minha casa, a minha aprendi que crioulo de gibala, assim, bem papel, tu escutas de manga de gente canantinde. Nova geração canantinde. Bom, mas está anotado. Quanto à questão de 30 de janeiro, que esse café e café mensal. Na tudo mês, não está fazendo. Não fazia na janeiro, só que tema que não cuide para mês de janeiro que é possível. Não só copia de não passa. Educação, saúde. Educação, saúde Educação, saúde e fevereiro. Mas tudo aquilo que e datas nacionais não está propor, não está fazendo ali na café e não na continua. Por 30 de janeiro está na lista de datas de comemoração de Guiné-Bissau e está falando que não vive enquanto mulheres, enquanto profissionais, então e não continua a fazer parte. Elisângela, e que não dia que está vence? E que não dia que está vence? Bordações, ou tudo redações, mulheres têm que continuar. E que não é fácil, nem homem que de chabos, para você chegar onde você tem que lutar, né? Você tem que lutar, você tem que conformar com onde você está. E tem que ser de luta. E que mulheres que estão entendendo como assim, homens de estar sempre diante na liderança, não consciencializar eles. E falta de consciência de como homem, como mulher de diante, ou ele entende como bom. Talvez, se ele caçala, outro caribe de estar. Você tem que consciencializar um outro. Você faz trabalho de base. Nunca é fácil para uma mulher liderar a redação. É impossível, não. Mas que barreiras culturais tem que quebrar? Como é que não é quebrar? E que pequenas informações que não está dando na antena. Aquilo é fundamental. Se não acabar para aquilo, nunca não cai. Redações não continuam dominadas para homens. Às vezes é questão de conformismo. E tem mulheres que estão conformadas. O pai de redação chega bom. Não está lá, está. Não. Não vai. Se tem condição de não trabalhar de noite, não trabalha. Se tem condição de trabalhar de noite, que não trabalha, mas se tem condição, não trabalha. Questão de segurança é fundamental. E que depende, tudo que depende de nós. E depende daquilo que está arriba de nós. Que se do Estado de Guiné-Bissau tem que garantir segurança para jornalistas. Mas se tem ali que fazer, para nós não duvicar que meios que não podemos fazer para não ter a nossa segurança. Por exemplo, que mínimo que não podemos fazer? Não fazer. Não fazer. Mas isso tudo tem a ver com consciência de homens nos órgãos de comunicação. Esta fala que cultura de machundade está na sociedade, está na tudo cantos, na tudo cal. E preciso desconstruir. E tem que desconstruir só com sensibilização. Homens, não juntar homens para ajudar a sensibilizar homens, ser companheiros. Como assim não tem que ninguém, assim, não dá para fazer luta isolado. E que tem que ser só nós mulheres. Homens que pró-gênero, não juntar eles na nossa campanha. Esse café, tudo mísita tem. Todo jornalista está combinado para vir participar. Infelizmente, se alguém cabe, não pode pôr a força para ir. Mas tudo mísita está fácil. E a informação está divulgada de tudo. E na boa órgãos, vou criar espaços para ter debates, não é com mulheres, não vai para papia. Questão de gênero. Homens que mulheres vai abaixo ter para contar a gente que é que gênero. E que falar como não promove só mulher. Gênero e homem com mulher. Então, vou criar mais espaços na boa órgãos para o bem. Se vou ter certeza, se vou criar espaço, vou convidar Mandinho, vou convidar o presidente da Liga, Bubacar, vou convidar Cadi. É na vai papia. Agora, se cada tem que iniciativas de agendas próprias para fazer debates na órgãos, tudo não continua a ficar de maneira que está. Ou piora. Mesmo na reuniões de redação. Reuniões de redação, espaços de que problemas de gênero por debatido. Porque na reuniões de redação com a agenda está fazido. Então, vou fazer pelo menos na cada notícia, ou na cada dia de notícia, ou na uma semana, pelo menos, vou ter 5 notícias sobre gênero. E te ajuda. E replicado. Vou pôr, se sair na notícia, depois na resumos de semana. Pequenino, coisas não mudam. E cada um dia para outro, e um processo. Então, não vai não começar.
mas nunca para quem faltando coragem de começar. E nunca quem faltando coragem de enfrentar o obstáculo. Se coragem que tem, não faz nada. Coragem é base para tudo. Se não tem ele, nunca mais não vai nenhum cão. Questão de Aminata, sobre mulheres que estão de noite na rádio. A mim pensa a agenda, rádios também tem que ter mais uma questão de sensibilidade a gênero. Se mulher que tem condição de trabalhar de noite, eu pode marginalizar em outras agendas posteriores. Para ver como é que vai trabalhar de noite, então pode. A mim que tempo eu trabalhar na Rádio Nacional. Então trabalhar para manga de mulheres que vai trabalhar de noite. Que eu tenho que cuidar de filho. Para ver de boa condição de mulher também. Porque pode penalizado. Porque pode penalizar para ver boa condição de mulher. A nós na rádio, minha equipa garante. Madrugada eu tenho que se cada por entrar, porque não prepara meninos para a escola. Então a mim está perto de rádio, a mim está ali perto na Pilum, não tem mais disponibilidade, eu estou avisando só amanhã, um cannabis. Quero trabalhar buscar, vai fazer esse trabalho, um cabo arriba a casa, para arriba para trabalhar de noite, mesma coisa. Essa é questão de sororidade que tem faltado no setor de comunicação. Enquanto essa falta de sororidade não tem, não continua a ter esse desafio, mas não tem que fazer fácil. Não tem que fazer fácil. Termos seguintes que não entendem lá. Solidariedade entre mulheres, solidariedade entre colegas, jornalistas na redação. Não tem que dar um outro mão para não ir adiante. Se não cada um outro mão, homens não continuam a estar lá riba. É podio, é que podio. Eu estou a problema de mulheres. Homens que estão falando escapudi. Para se não pude lá, está junto a tudo. Mas nós mulheres, eu estou falando, não, escapudi. Esse que não me manda riba. E tem sempre SSS. Que lá can ajudando. Que lá nunca can ajudando. E preciso não juntar, não fazer um único frente para não, porque trabalho que o homem está fazendo na verdade, a mulher também pode fazer. A mim, por exemplo, Elira, só a título de exemplo, já que não exemplifica situações, a mim também eu já fui diretora de informação na televisão, na TGB. Minha colega que estuda aqui na universidade, não conhece a mim, Cabral, lusófona, a minha era diretora de informação em Camistiv, porque sempre já se fiquei hora, mas ele também era um dos responsáveis na redação. Bias não uma discussão com achava como é saudável, que era nada assim, e falei, desculpa lá, mas mim educado para que respeita a minha, para que eu olhe mulher diante. Ele é educado para que a mulher está diante. Mas nunca esperava como esse, então, e alguém como, porque como andei que teve esse comportamento, eu não estava naqueles lugares mesmo, de desafios, de concorrência, era concorrência saudável. Nunca pode haver comportamento na universidade, por acaso, nunca dava conta de longos anos como passa aquele senhor. Mas depois para que a situação na redação, ou olha, nos lugares de decisão, cimeiros. Então, esse é outro exemplo como me se dá. Barreiras culturais, não tem que ir para elas. E desde já não consegue criar filhos. A nossa geração está, mas não filhos já que não consegue educar eles, para mostrar eles como se mulher está diante. E que se mulher que se inimigo, não. E se parceiro, é quem te adianta. Mas a liderança agora, liderança de boa órgão, e defendeu? Não, para mim fazia ficar... Aquilo é que é importante, mesmo na casa de Elisângela também. Como é que liderança na qualquer área de atividade, na qualquer setor, na saúde, no governo, liderança tem que ter responsabilidade na perpetuação desse tipo de comportamento, dessa mentalidade. Assume este resultado, qualidade de trabalho. Nunca pode permitir discriminar a gente. Portanto, lei também não tem que situar responsabilidade bem, que é só que educação que aqui homem machista que aqui recebe, que rapaz. Mas tem a ver com liderança, capacidade de controlar a situação, monitorar a situação. É bom mesmo um serviço de qualidade. Dos melhores profissionais, seja macho ou fêmea, aquelas que cria condições. O cara não permite ninguém para... Agora, que outro dia, que rivalidade, ciúmes, como você diz, aquilo é quase inevitável. Aquilo eu tenho que se lidar com aquilo, pessoalmente. Se tem alguém mais se acrescentar algo sobre questões que a plateia apoia, que é... Sei que outro interveniente para poder falar da quadra do último agora. Vamos.
Na próxima dia de fim de debate, né? Bom, agradecer essa oportunidade. Meu nome é Ansuman Sano, presidente da União Nacional de Estudantes. Nós ali, portanto, não está considerado um espaço tão fundamental para não poder, pelo menos, usufruir daqueles que não mais velhos, experientes, na partilha conosco. Portanto, essa questão de gênero e questão que a manga de tempo se não falaram dela. Mas se não vai subir, no fundo, o papel da mulher é fundamental na tudo esfera social. Mulher, principalmente na comunicação, e tem um poder natural. Se não vai subir. Para ver esse poder natural na Islão e criar barreira, assim para poder estar frente de homem para poder, num outro momento, cumprir com alguns pilares de Islão. Nesse caso de raça, tira aquele voz que Deus dá, que tem o poder dela, ou que te lá tirar qualquer alguém e está sentindo. Como na verdade, voz na ele, mesmo o assunto não papiado e pode ser tão relevante, mas doçura própria de fala, que ele é um poder. Portanto, ainda na comunicação, porque tem um assunto, competência por ser outro, trabalho no terreno por ser outro, mas quando que chega a apresentação, mulher apresenta, na verdade, estou olhando como e apresentado alguém, na verdade, que tem um poder de apresentação, poder, quer dizer, natural, de fazer chegar a informação, assim, para cativar gente, não ouvir. Que vozes está ali? Aos privilégios, saberante manga deles que a manga já não está acompanhando a rádio, e outros que está, que atualmente nova geração, está a fazer mesmo trabalho, que tem aquele poder. Mas, na verdade... Muito obrigado. E era 12 minutos que eu estabeleci. E Mamandi nasceu a última réplica de Mamandi depois para poder continuar, porque o tempo acaba praticamente. Mamandi tem só 1 minuto. Vou poder a parte própria. 30 segundos então. 20, só. Não, não tem uma sugestão que eu aponta para a Sinzotec. Pensa para poder reforçar a resposta à proteção, é necessário pensar na ter uma linha verde de denúncias. A questão de segurança é urgente, porque tem uma linha verde de denúncia que poderia adquirir por meios de empresas de telecomunicação, e não é fácil, não é uma linha pública, conhecido, por alguém tem a situação, para comunicar mesmo que tem saldo. E era que o assunto que anotava com o Ministério. Reforça. Eu penso que colegas tomam nota com tudo em dia adelante, mas a moderadora está uma nota concernente a essa preocupação. E vou poder continuar, porque já são horas. Plateia, agora se não passa a painelistas, quer fazer recomendações finais, últimas considerações. Doutora Cadi, vamos começar. Bom, para ficar, guarde-se vez mais, para a paciência que o público que está fora tem para nós, que o público interno tem para nós, que moderadoras têm para nós, e tudo gente que convidamos para nós estar ali. Que nós desejamos a órgãos de comunicação social para ter maior união, para estar mais determinado, para informar que é verdade, para continuar a fazer o trabalho sem reserva. Todo o trabalho tem risco, mas risco não está assumir para não gostar de profissão que não pude. Para falar questão de promoção de gênero na comunicação social, de uma maneira que o mais veterano e aconselhar
reorganização da própria organização para poder permitir vos, para reforçar a capacidade, para vos comunicar com eficácia, com eficiência, com qualidade, baseado na boa ética e deontologia profissional, baseado na verdade, e para vos continuar a estender boa capacidade de cooperação com outras instituições para poder fazer valer. É um grande projeto que vou ter para ter segurança para tudo de intercomunicação social. Muito obrigado, a você minha fã de sempre. Espero que não continue junto. Obrigado. Doutor Vaca, já agora não vai nascer. Sim, bom, muito obrigado. Antes de palavras finais, me só aproveitar para responder à interpelação de Aminata. Aminata é uma das vencedoras da última edição do Prêmio Jornalismo e Direitos Humanos. Penso aquilo que me se referência, mas para esclarecer como falta o prêmio que estou obriga e que tem um critério para o pertence a um órgão de comunicação social para poder apresentar a candidatura. Não. Que é importante por ser jornalista, vou fazer um trabalho que publicado em um órgão de comunicação social. Eu vou por ser um freelancer, vou preparar um tema, mas vou publicar em um órgão. Porque está trabalhando, por ser um jornal, por ser um rádio. Que é importante tem de publicar em um órgão. Mas e que tem que ser necessariamente com uma boa exercício em um órgão de comunicação social. Esses que critérios, penso como um prêmio de facto que é muito importante, nós estamos fazendo em colaboração com o sindicato e outros atores. Eu penso como jornalistas na conta não concorrer a esse importante prêmio. Também uma maneira, porque o prêmio que está resumido não faz direitos humanos, estava também questões de igualdade de género, tanto assim que um dos trabalhos que premiaram ano tem a ver com a questão de mutilação genital feminina, que é um assunto de direitos de mulher. Bom, para ficar e para agradecer de facto essa iniciativa e manifestando disponibilidade sempre para continuar a debater essas questões, porque questões fundamentais, não só essas, mas outros ainda, que estão a afetar a nossa sociedade, porque só assim que nós podemos construir uma sociedade de direitos humanos, de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e coisas que é fácil para via de cultura machismo que está enraizado na nossa sociedade, desde nas famílias, no nosso próprio sistema educativo. Não falava aí bias como se não há manuais de escolas que não tem, né? Não há ilustrações que está tendo lá, manga e ilustrações que está degradando papel de minha. Não há um homem, por exemplo, com gravatas, com se pasta lá e se ainda na gabinete, mas não há mulheres na livros e mulheres que na pilar e carga lenha, ou e carga bala, ou e na cataiaba. Quer dizer, como a nós, na nossa sociedade, no, do ponto de vista sociológico, como que não está a representação que não está dá a mulher representação de submissão. Não é bem daqui a nada 8 de março, na Dia Internacional de Mulher. Não há redes sociais que não tem. Organiza na publica sobre que data. E cada imagens que está de referência, sempre imagens degradadas. Mulher carga lenha na bulanha, na baia, mulher na barri, assim, aquela que não está para fazer ilustrações de não publicações sobre o Dia Internacional de Mulher ou Dia Nacional de Mulher. Mas aquilo é mau, não está ficando a perpetuar imagens degradantes, trabalhos de submissão, trabalhos que não valorizam tanto, quando na realidade homem com mulher ocupa e pode ocupar tudo que é funções que existem na nossa sociedade. Para mudar é um processo difícil, mas depende do empenho de homens com mulheres. E que tem que estar exclusivamente na mão. A mim gosta de palavra, fala mulher, não, vou ter que conquistar, não. Vou ter que, não. Conquistar a nós tudo que tem que conquistar. Mulheres discriminadas, para em curta distância que existe entre mulheres e homens, para a igualdade poder prevalecer. E tem de ser um trabalho de homens com mulheres. Que tem de juntar para via. E um problema de sociedade e não um problema de mulher. Então, muito obrigado mais uma vez para essa oportunidade. Obrigada. Não é para Cambaindira, não é bem para Luísa, se faz favor. Microfone.
Mais um vez, muito obrigada. Para terminar minha fala, me estive para um bocadinho que eu ajudar para que tem a ver com a comunicação ali dentro do gente que não vem lá fora. Não fala mangas e bias outra hora na comunicação, não está comunica mais tecnicamente de que não comunica para gente que não ouvem, não ter acessibilidade a não conversas. Sim, claro, como que mulheres manga deles, homens também que têm acesso à escola para ver cada oportunidade para estar na escola. É a nossa esteira de desganar na educação filhos. Não pode criar um mecanismo de bater transmitir através de traduzir na línguas materna, isso também para traduzir na forma de um crioulo mais simples, já que não perceber no estudo e cada ser mais técnica. E também me estive a uma coisa sobre a inclusão de LGBT mais na comunicações. Mangas e bias está sendo marginalizado, mas se não falar no estudo igual perante a lei, tem que diferença entre eles e nós, para nós tudo igual. Na lei não está jubiquim que cedo para ver como não gosta de maneira que cedo, mas não está jubiquim como aquele cedo pecador que nesse lugar é igual a nós, mas nós não tem que tratar de mesma forma. E para papia sobre data que nós temos ali para comemorar que 8 de março, não fala mulheres que lembrar na comunicação social, só o dia que ser o dia de mulher. Mas mulher de lembrar na comunicação social, se uma alguém inteligente, se uma alguém que tem algo para na sociedade, e pensar tudo dia lembrado e para promover na base de sua competência, para estar na sua chefe de redação, de que mulher na sua contribuição, se uma mulher na sociedade. E para falar muito obrigada em honra para estar ali, para partilhar mesmo mesa com o Dr. Boubacar, Dr. Kadim, Fernando, Indira e nós painelistas brilhantes que estão junto conosco. Muito obrigada. Obrigada. Fernando Jorge, o que tem recomendações finais ou se tem algo como isto a acrescentar? Recomendações finais e para a coisa continuar, esse diálogo que fazer entre nova geração, antiga geração, técnicos de diferentes áreas. Me aproveita a oportunidade só para apontar Indira, sindicato, não é? Naquele ponto que está a questão da sede de sindicato. Lembram-me, eu ia terreno de sindicato e tal. Me decidi. Se aqui coisa evoluiu, está na gaveta, suma aqui projeto. Bom, questão de sede, espaço está lá. Não começa a fazer um pequeno anexo para não passar a funcionar. Mas uma mão acaba. Não para, não fazia, não ia alçar, não está aí. Não precisa nem coisa lá assim, tamanho de não perto da janela, para que não se abra, não perto da janela. Mas se uma monca tem ainda, não para, não está na bate portas, não na jubica parceiros, como a que não pode entregar aqui outro projeto grande próprio de construção de série de raiz. E como também não podia acabar aqui outro para não ter espaço de funcionar. Mas não para, não está na bate-portas. Então, a última recomendação, se uma coisa a transmitir online, na várias plataformas, a voz moderadores boca tem possibilidade através de bom telemóvel, bota comentários que é na fase. Está bem. Era interessante se a equipa técnica podia... na rádio Malafu, a sessão que não moderava com o Mamadinho, teve uma reação positiva, teve um feedback muito bom. Com aquela reagir, diálogo, debates. Na Facebook, o TikTok nunca tem, mas Facebook sim, e teve feedback bom. A gente elogia a iniciativa. E daí, para você receber aquilo lá? Ok. Vou receber aqui feedback. Vou poder também orientar o próprio debate em função de alguma outra coisa que a gente não fazer. Então, serve mais interativo. Não podia inovar nesse aspecto para próximos. Ok, obrigado. Fernando, se faz favor. Em jeito de despedida, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, que sempre bom. Para que está nesse espaço, encontrei espaço, estou contente. Porque a mim é alguém que tem a cabeça muito voltada a questão política, e a nós não devemos ter a cabeça voltada à questão política, porque somos que nós sabemos polis, né, e política que está regulando a vida na sociedade, e a nunca tem espaço político, de que coisa deve discutir, somos que não estamos em outros parlamentos,
ali indira mostrar no documento onde que lobby de fazer para alguma comissão dentro do parlamento traduzir o documento na lei, vai ter força para vós próprios poder levar governante à justiça. De como está na lei, você tem que dar, não é? Você tem que garantir, não é? Portanto, eu comandei espaços e tão relevante e um espaço que não podia falar até de resistência também, nesse momento onde é que o espaço político que tem para poder discutir. Esse é um primeiro aspecto. E outro aspecto e tem a ver com jornalista. Vou acreditar de como o microfone tem força, não é? E, portanto, vou ter elementos positivos de mulheres não tabancas ali, estudar falando ali, não tem cadê com a linguagem, mas que está muito certo. A mim, um deles também, agora que não para tentar esquecer, de auditório, de como o auditório vai além de quem que está ali. Mas está desafio jornalista também, para pegar, para fazer matérias, para pineirial, para te ensinar aqui essa linguagem que o povo não entende também, pensei, e muito importante. Não falando em questões de boas práticas, porque boas práticas até ajuda a ou não tem mulheres que comitê de estados na Tabanca não fazem bom trabalho. Para fazer reportagem sobre aquilo, assim, outras mulheres não, já não falando, então mulheres também podem estar no lugar. Fazer reportagem de vida de Bandira, vida de doutora Kadimana, Paula, Indira, fazer uma reportagem, é tudo, porque só que no papel, linguagem está construindo realidade. Então, não tem que trabalhar em cima disso. E outra coisa também, a mim começa a perder a esperança na nós. Porque tem uma certa altura que o pecador cata muda. Né? Portanto, não vai para os meninos. Guiné-Bissau pensa de como não tem que voltar tio na trabalhar nos meninos. Na questão de própria consciência ambiental, consciência de gênero, porque a partir de lá que coisas não mudam. A mim está dando exemplo próprio na mim. A minha alguém que vem de uma família, a minha era mais grande, minha irmãozinho tudo macho, com 11 anos com essa cozinha. Tanto é que meu primeiro casamento, minha esposa no Brasil, a hora que nós temos visita, também que tem que cozinhar, porque mais ele se cozinha. Para que não limpa a casa, não está na biciana. Para que acaba limpar, está falando, você não limpa o chato, mas cada dia limpa, está falando que limpo. Para ver de quê? Porque desde pequenino, me que está cuidando de casa, me que não cozinha, é trabalho que está identificado como trabalho de mulher, portanto, e que não faz com que não tenha já essa prática também já de gênero desde pequenino. Embora eu chame pequenino, não tem orgulho, porque minha colega que não vai jogar, a mim tem que bar, a mim que tem que estar na cozinha, às vezes está gozando, que tempo eu mais pouco, que coisa está chateando, são causas de valores de que situação. Portanto, é que não tem que levar também para no dia a dia. Por exemplo, a os para que não vai servir, não gosta de servir minha comida. Minha mulher está chateada que coisa. A o que não serviu, está ficando. Ela não, mas é hábito que não tem. E gosta de enxergar, vai servir para ti sem comida. Para mim, é algo que está deixando muito confortável. Portanto, e é consciência que não deve ter. Mas para mim, desde pequenino, ensinar as coisas, tudo que não está falando de mulher. Claro. Portanto, não ensinou nos meninos, certamente não tem garantias de consciência de gênero. Portanto, então fica para ali. Muito obrigado. Indira para ficha, já não antes, moderadoras. Bom, não tem só que falar no nome do sindicato, no nome do Fórum de Paz. Muito obrigado a todos os painelistas que estão ali. Café Massumbias disse um tema muito interessante, um tema que todo dia é atual. Todo dia é atual, todo dia não é discutir, não can acaba de discutir. E mostrar de como a manga de trabalho tem para fazer e lança desafios ao setor de comunicação social. Pensa como colegas que estão ali, que não representam órgãos e aqueles que não acompanham, é na base de traduzir as preocupações que lançaram ali para de facto não melhoria no país, não melhoria acima de tudo o setor de comunicação social que na perto de nós. A nossa agente de mudança não tem que promover mudança. Não tem instrumento muito importante que microfone. Microfone está chegando, onde que gente está chegando. A nós que está fazendo, não tem caneta, não tem bloco. É três coisas que não tem
é fundamental no nosso trabalho, é fundamental para a mudança. Então, não vai exercer na profissão dentro desse espírito. Não cumprir com ética e deontologia profissional, não fazer um jornalismo responsável, não na chegando de economista. Um bom 8 de março para todos os mulheres de comunicação social. Tudo de Guiné-Bissau, mas particular de comunicação social. Obrigada. Obrigada a vocês por a presença, por a paciência. Antes de me só referir que Boubacar Papel de Jornalismo e Direitos Humanos, prêmio jornalístico que ganharam esse ano a minha tema. Mas outro tema tão novo que tem sido para mostrar como 12 milhões um homem, para falar como esteja a fazer uma comunicação para promover a dignidade humana. Lembra outro tema aqui sobre nanismo, né? Sobre ela que disse exatamente. Então, aí coisas que eu não penso como e pouco o capo de uma vez, mas pouco não bata. Lembra como inclusão tem que ter no nosso trabalho. E relativamente à linguagem que o Tchudá falar, e para falar como liberdade tem razão, não tem uma linguagem mais acessível, mas nós não está falando no trabalho. E não só informa, mas também forma. Não há bateria, não por papel, isso nada, mensagem que passa, né? Linguagens que não utiliza, mas não quer purificar a ambição aqui, não tem que ajudar a elevar o nível de nós ouvintes, de nós espectadores, telespectadores, no leitores, tudo, né? Não na papel, tudo bem que linguagem, mas não mata, pouco não até introduzir também, mas sim, é por isso, eleva também, né? É que não trabalho, não informa, mas não forma também ao mesmo tempo, e para aproveitar também como para vender um bocadinho peixe de peace, a um próximo prioridade que nós traçamos próximos do 26, 27 e para promover a igualdade de género no setor de comunicação social, defender liberdade de imprensa com ética, formação contínua em jornalismo sensível ao género e não pensa o papel ali que não tem, né? E criação de rede de solidariedade e de mentoria para jovens jornalistas. E não pensa como não continua a monitorizar também cobertura mediática sensível ao género. Porque a nós não pensa se não e não fazia bem, não fazia durante 3 meses com os estudantes universitários na área de jornalismo para acompanhar, como fazer monitorizar, como que o género está cobrido nos órgãos de comunicação social e não fazer publicação de livro a nível de Casa dos Direitos, não pensa como não continua. E para falar tudo, Guintes, obrigado e bom 8 de março. Muito obrigada. Muito rapidamente também nós juntamos vozes para falar mantenha dignidade para tudo Guintes não auditores. Muito obrigada para a maneira que boa aturano, para lembrar como é mais uma sessão de café jornalístico de que discutido e debatido é questão extremamente importante, comunicação e jornalismo na perspectiva de género. Mas lema é muito interessante porque vozes que têm que equilibrar diálogo. As vozes não têm consciência de como nunca pode ficar tranquilo nem indiferente enquanto nunca fazer com as vozes na tudo artérias, na tudo parte de Guiné e não só para as vozes chegar também além fronteiras, já que a nós vozes não pertence às aldeias global, né? Caça que nos junta mundo nunca pode ser indiferente na todos os problemas. Questão de género é uma questão transversal e uma questão que não se não pode ultrapassar, agora que nos juntamos, não falamos mais obrigado. Até a próxima sessão, que não recebi quando, na desafios enormes, não continua sendo resilientes, resistentes, para pensar como não vozes na chega de economista. Muito obrigada.